É só no Brasil que acontece esse tipo de coisa. Marcinho VP, que é pai do Oruan, o cara que é criminoso, traficante, faz parte do Comando Vermelho, um dos principais torres do Comando Vermelho, simplesmente utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, para criticar a operação policial do Rio de Janeiro. Vou falar um pouquinho para vocês do currículo do Marcinho VP. 48 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, por ser mandante de 2 assassinatos, associação criminosa, lavagem de dinheiro e recebeu uma pena de 36 anos por homicídio e esquartejamento dos rivais. Esse cara aqui, ele pode utilizar a rede social para poder criticar, por exemplo, a operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas Jair Bolsonaro está proibido de utilizar a rede social para o que quer que seja, ele não pode. E outra, ele não pode porque está em prisão domiciliar, ele já não podia mesmo antes de ser colocado em prisão domiciliar por Alexandre de Moraes. O Brasil vive uma insegurança jurídica gritante, mas o principal fator que a gente trouxe essa discussão, que eu estou trazendo essa discussão, não é nem isso. A gente sabe que o Marcinho VP, ele não é fluxicheiro, ele tem um filho que é tão nojento quanto ele, que a gente está falando aqui do Oruan, que faz apologia aberta ao tráfico de drogas, que faz apologia ao crime e que deveria ser preso também, ficar lá na cela juntinho com o pai dele, mas principalmente porque quando o Marcinho VP ele compartilhou uma publicação no seu Instagram com relação ao episódio da Operação do Rio de Janeiro, com os seguintes dizeres: o que aconteceu no Complexo do Alemão e da Penha tem nome, chacina. Nicolas Ferreira discorda de você, chama de faxina. Só que o ponto aqui, senhores, é que quem fez essa publicação compartilhada por Marcinho VP foi um cara chamado Raul Santiago. Vocês sabem quem é Raul Santiago? E é aqui que o pulo do gato entra, a coisa mais periclitante de todas. Raul Santiago é um militante de extrema esquerda que defende aquilo que é de pior na sociedade brasileira. Tá lá sempre batendo de frente contra tudo que é certo para defender vagabundo. E o Raul Santiago, ele aparece numa foto, sabe o quê? Ah, meu Deus do céu, essa é a melhor parte. Ele aparece numa foto abraçado com o Lula. Ou seja, o cara que compartilhou uma publicação que foi publicada por Raul Santiago é nada mais nada menos do que o Marcinho VP, que é um dos chefes do tráfico do Rio de Janeiro, que é um dos líderes, um dos torres do PCC, pai do Oruan. Esse Marcinho VP fez a publicação, fez o compartilhamento de uma publicação de uma pessoa que está diretamente envolvida com a política de Luiz Inácio Lula da Silva. Porque ele não tem acesso apenas ao Lula, ele tem acesso aos ministros do Lula, tendo em vista que ele já fez diversos debates com a Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial. Meu Deus do céu, para que serve o Ministério da Igualdade Racial? Ninguém sabe, mas enfim, esse cara fez parte de debates com a Aniele Franco. Esse cara saiu em foto junto com o Lula. Esse cara, vocês estão achando pouco? Beleza, então vamos falar aqui sobre a parte de entretenimento, de toda a galera pela qual o Lula sai distribuindo dinheiro, sabe, da assessoria de imprensa, como por exemplo a Rede Globo, que o Raul Santiago, ele entra e sai da Rede Globo a hora que ele quiser, inclusive para ir no programa do Serginho Groisman. E já recebeu lá na favela onde ele mora, nada mais nada menos que o Luciano Huck, que já declarou ser um fã do Raul Santiago. Esse Raul Santiago, ele entra e sai de favelas que são dominadas pelo Comando Vermelho, onde pessoas comuns não podem colocar o pé, onde a polícia jamais pode colocar o pé. Mas o Raul Santiago entra, o Raul Santiago sai, ele já fez diversos discursos para a população daquela região, principalmente também para a população bandida. A minha pergunta é, por qual razão uma pessoa que tem tamanha influência política teve a sua publicação compartilhada por um dos chefes do Comando Vermelho? Isso aqui, senhores, é mais uma prova inequívoca de que a esquerda tem um envolvimento irrefutável, assim, uma coisa que não tem como você chegar e falar, isso não existe, existe sim. A esquerda tem um movimento direto, tem um envolvimento direto com pessoas que fazem parte do crime organizado. E isso não acontece só no Rio de Janeiro, isso acontece em todos os locais, em todos os estados. Aqui em São Paulo você tem, por exemplo, o primeiro comando da capital, cujo Elias, que é tesoureiro do PCC, já declarou que tem um envolvimento, que tem um papo muito bacana com o PT, um diálogo cabuloso com o PT. Então sim, senhores, nós estamos diante de uma facção criminosa institucionalizada chamada Partido dos Trabalhadores e nós estamos diante de uma série de digitais influencers que não tem medo de expor que eles têm contato direto com pessoas que fazem parte da política nacional e pessoas que estão diretamente envolvidas com o crime. Não é coincidência. A gente não está falando novamente de mais uma coincidência. Eles amam bandidos, eles defendem bandidos, eles fazem de tudo por bandidos, porque eles têm dentro do seu DNA
essa raiz preparada para defender o seu próprio eleitorado. E por isso que para eles é tão interessante ter o crime organizado do seu lado, porque afinal de contas é bandido de pé de chinelo e bandido de colarinho, todos juntos lado a lado.